quero entrar contigo numa palavra aqui que Deus ministrou o meu coração e eu quero compartilhar contigo. Tem um tema aí? Está demorando muito. Repete comigo. Está demorando muito. Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo capítulo 32, versículo do 1 a 12. Esse texto é super conhecido. Moisés sobe o monte para orar. O povo fica lá embaixo. E diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e de vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um burril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés. Moisés estava lá em cima do monte: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-lhe e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto que a este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles, e os consuma, e os farei de ti uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo? Porque tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão. Porque hão de falar os egípcios dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los na face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Interessante, né? Moisés começa a pregar para o Senhor. Vamos continuar do 13, vamos lá. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por si mesmo se têm jurados, e lhe disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei a vossa semente toda essa terra, de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. 14. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer a seu povo. E voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão. 2 tábuas escritas, ambas as bandas, de uma e de outra banda escritas estavam. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele disse: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinha feito, queimou-o no fogo, moendo até que se tornou em pó, e o aspergiu sobre as águas e deu a beber os filhos de Israel. E Moisés disse a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então disse Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos que sucedeu a este Moisés,
a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então ele disse: quem tem ouro, arranque-o, e deram-mo. E lancei-o no fogo, e saiu esse bezerro. Sem vergonha. E vendo Moisés que o povo estava despido, o povo estava nu, porque Arão o havia despido para a vergonha entre os seus inimigos. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E ele disse-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Quero parar aqui. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, por favor. Pai, estamos aqui mais uma noite para ouvir aquilo que Tu tens para dizer ao Teu povo. Abre o nosso entendimento, amplia os nossos limites, como diz a Tua palavra em Miqueias capítulo 11, versículo 7. No dia da reedificação dos Teus muros, serão este dia os Teus limites removidos para mais longe. Abre o nosso entendimento, alarga as nossas tendas e nos leva a conhecer um pouco mais daquilo que Tu tens para nos revelar. Nós choramos nesta noite com a certeza de que o Teu Espírito falará ao coração de cada um de nós. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, no nome daquele que vive para todo sempre, Jesus Cristo. Amém e amém. Dê, por favor, o melhor aplauso que você pode dar a Deus. Isso aconteceu há muitos anos atrás, amém? Isso foi na época de Moisés. Moisés liberta o povo. Você conhece a história? Eles atravessam o Mar Vermelho, estão no deserto. A Bíblia diz que eles eram para atravessar o deserto em 40 dias, mas eles levam 40 anos. Chega um momento em que Moisés sobe o Monte Sinai para estar com Deus. A Bíblia diz que o Senhor estava dando nas tábuas os 10 mandamentos para Moisés. Moisés está demorando, ele está 40 dias e 40 noites com o Senhor. Ele está demorando, como eu disse na mensagem, está demorando muito. E o povo fica impaciente com a demora de Moisés. E o povo resolve fazer do seu jeito. Eu queria que você tentasse comigo nessa noite trazer à tua mente que a igreja dos dias atuais, a igreja moderna, ela é um reflexo daquilo que aconteceu no Êxodo no passado. O mesmo povo que lá estava aguardando Moisés descer do monte, e Moisés estava demorando, e eles não sabiam quando Moisés ia voltar, é a igreja dos dias de hoje, que está aguardando o Senhor que subiu até o trono do Pai, que está sentado à destra do Pai, que nós não sabemos quando vai voltar. Em alguns momentos, nós não construímos um bezerro de ouro, mas construímos ídolos que nos levam a pecar da mesma forma que aquele povo pecou. Pessoas que não sabem esperar a volta de Cristo e se permitem ser corrompidos e serem levados para terem atitudes e decisões que desagradam o coração de Deus. Pessoas que às vezes são conduzidas por líderes fracos, sem autocontrole, líderes que, ao invés de se preocuparem de cumprir uma missão dada pelo verdadeiro líder, acabam cedendo à pressão do povo e querendo muito mais os aplausos do povo do que propriamente cumprir um chamado do líder que o colocou naquele lugar. Você está aí? O que eu quero falar contigo nessa noite é que a história tem se repetido. Naquela época eles fizeram um bezerro de ouro. A Bíblia diz que Moisés, ele sobe o monte, ele fica 40 dias, e quando ele está lá com Deus lá, Deus o visitando, Deus escreve nas tábuas os mandamentos. Moisés está ali no particular com o Senhor, e de repente lá embaixo tem um alarido de festa, porque Arão, que era o irmão de Moisés, que era o primeiro homem de Moisés, o segundo para o Senhor, ele começa a ceder à pressão do povo, e ele manda o povo
tirar os ouros dos brincos. A Bíblia diz que ele coloca num molde. Aí eu pergunto para você, se ele tinha um molde é porque ele carregava aquilo que ele tinha. Ou provavelmente fez naquele momento. E o molde de Moisés nada mais era, quando você vai estudar, o bezerro eram os deuses do Egito. Então, Arão ele sai do Egito, mas o Egito não sai dele. Então, quando o povo pede um Deus, a primeira coisa que ele faz é remeter a mente dele àquilo que existia no Egito. Ele pega o Deus do Egito e traz agora para o deserto, para poder fazer com que aquele Deus pudesse ser o guia daquele povo. Porque por um momento Arão acredita que Moisés está demorando muito. E eu quero que você nessa noite entenda que ídolo não são só coisas físicas. Ídolo é tudo aquilo que tira o lugar de Deus na tua vida. O povo chega ao ponto de dizer assim, faz para nós ídolos, deuses, faz para nós deuses que nos tiraram do Egito. Então, o povo precisava ter um ídolo que representasse que aquele ídolo era quem de fato tirou eles do Egito. E às vezes o teu ídolo pode ser o teu dinheiro. Às vezes você acredita que você tendo dinheiro, você vai resolver o teu problema. Então você por ler esse texto, você acaba criticando os israelitas, mas você acaba cometendo a mesma coisa que eles cometiam. Você acredita que você fazendo dinheiro, você vai fazer um ídolo que vai resolver o teu problema, que você acredita que essa é a solução que de fato você precisa para a tua vida. Então o ídolo é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus na tua vida. Ídolo é tudo aquilo que rouba o teu coração do Senhor. Mas é interessante que Deus fala assim, Moisés, desce lá porque o teu povo. Quando Deus fala assim, o teu povo, o que Deus estava dizendo para Moisés é o seguinte, Moisés, deixa eu te dizer uma coisa, aquilo tudo só está acontecendo porque a responsabilidade é tua, e você colocou lá embaixo uma pessoa que não te representa como deveria. Cuidado quando você colocar alguém para te representar em alguma situação. Cuidado quando você colocar alguém de sua confiança para estar exercendo uma função que é responsabilidade tua. Porque quando acontece alguma coisa, entenda que a responsabilidade não é da pessoa que fez, mas de você que colocou essa pessoa para fazer. A pior coisa que acontece na vida de um líder é quando ele acontece alguma coisa, e lembra quando Adão estava no Éden? Deus veio para ele e falou assim, cara, o que aconteceu? Ele falou assim, não, foi a serpente. Primeiro ele diz que foi a mulher. Ele bota a culpa em Eva. Aí Deus vai falar com Eva, Eva bota a culpa na serpente. Se Deus fosse perguntar à serpente, colocava a culpa em alguém. E assim ia passando, porque ninguém é culpado. Não tem culpado. Quando acontece uma coisa ruim, não tem culpado. Mas quando acontece uma coisa boa, todo mundo quer ser aquele que vai ser ovacionado. Então nós, como homens de Deus, vocês como mulheres de Deus, precisamos entender que assumir responsabilidade é fundamental no reino de Deus. Assumir responsabilidade é você matar no peito e falar assim, se der certo, a responsabilidade é minha, mas se der errado também, pode colocar a culpa em mim, porque eu sou o responsável de escolher esse time. Eu sempre converso com os pastores dessa casa e eu sempre falo com eles o seguinte, que nós precisamos assumir responsabilidade. Se as coisas acontecem aqui dentro da igreja, a culpa não é de ninguém, a culpa é nossa. Porque nós estamos sendo negligentes com aquilo que está acontecendo. Por isso, quando eu vejo coisas erradas dentro da igreja, por mais que alguns irmãos fiquem tristes, eu prefiro corrigir e ser mal interpretado do que ser omisso e amanhã levar uma culpa do Senhor por algo que eu não fiz. Eu prefiro ser cobrado, ou talvez ser criticado, essa é a palavra melhor, ser criticado por alguém, do que ser questionado por aquele que me colocou para fazer algo que eu fui chamado para fazer. Moisés aqui, ele é nada mais nada menos do que a representatividade de Cristo, quando deixa o seu povo na terra e diz que vai até o Pai fazer moradas para mim e para você, e ele vai voltar. Se ele disse que ele vai voltar, é porque ele vai voltar. Moisés disse para o povo, olha, me espere aqui embaixo. Primeiro que o povo tinha medo de estar com Deus. Então Moisés disse assim, me espere aqui embaixo, que eu vou subir, mas eu vou voltar. Mas o povo estava demorando muito.
E todas as vezes que demora muito, o povo se perde. O povo vem para a igreja, o povo ora, o povo busca. Mas quando a bênção está demorando muito, a primeira porta que abre lá fora, que normalmente é Satanás que abre, o povo entra por essa porta, porque o povo acredita que está demorando muito. E deixa eu dizer uma coisa para você, pode até estar demorando muito, mas tenha certeza que porta que Deus abre, ninguém nunca mais fecha. Porta que o Senhor abre, ninguém nunca mais fecha. Mas uma porta que não é aberta por Ele, é questão de tempo, você entrar por essa porta, ter que voltar para poder fechar novamente. Porque todo lugar, a Bíblia diz que há caminhos que parecem caminhos bons, mas ao final é caminho de morte. Então todo caminho, nem todo caminho é o Senhor quem coloca. Jesus, Ele é o único caminho. Eu amo esse texto. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, artigo definido. Eu não sou um caminho, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim, disse Jesus. Todos os caminhos levam a Deus. Concordo com isso. Porque toda religião tem um Deus. Mas só Jesus tem um Pai. Ele não diz... eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só através de mim você vai a Deus. Não. Só através de mim você vai ao Pai. Então só Jesus leva ao Pai. Moisés aqui, ele quando está lá em cima, e Deus fala assim, desce lá, cara, que o povo se corrompeu. Aí é interessante que Moisés começa a pregar para Deus. Senhor, não deixa a tua ira tomar conta de ti. Afinal de contas, o que os egípcios vão falar? Eles vão dizer que você tirou eles de lá, mas matou eles aqui no deserto. E aí Deus, a Bíblia diz que Deus se arrepende. Eu fico imaginando Deus aceitando Jesus. Eu fico imaginando o Senhor, não, Moisés, tu tem razão, cara. Eu estou arrependido do que eu fiz. Tu tem razão, eu estou fazendo bobagem. E a Bíblia diz que o mesmo Moisés que intercede ao Senhor, olha que coisa incrível. O mesmo Moisés que intercede ao Senhor pelo povo, é o mesmo Moisés que quando desce, encontra o povo, quebra as tábuas. Consegue entender isso? O cara manda Deus não se irar. Aí Deus fala assim, não, tá bom, então não vou mirar porque tu está pedindo. Quando Moisés desce, a primeira coisa que ele faz é se irar e quebrar as tábuas. Deus mandou ele quebrar assim ou não? Não. Ele depois teve que subir de novo para fazer de novo a tábua. Porque toda vez que você se ira e toma decisões que não deve tomar, é questão de tempo, vai voltar no teu passado e fazer tudo novamente. Por isso, quando você age pelo impulso, pela tua emoção, pela tua ira, você sempre faz bobagem. E toda bobagem que você faz, você tem que consertar ela. Por isso, quando você toma atitudes que não deve tomar, está de cabeça quente. Está de cabeça quente, esfria a cabeça. Porque todas as vezes que você toma uma decisão cabeça quente, você faz bobagem. Então, quando Moisés ele desce, mas é interessante que a Bíblia diz que Josué estava com ele assim, meu Senhor, eu estou ouvindo alarido de festa. Aí ele fala assim, não, o Josué, não é alarido de festa, nem tampouco de vencedores. É alarido de um povo que se corrompeu. Quando ele desce, ele quebra as tábuas, ele pega o bezerro de ouro, ele derrete, ele faz aquele ouro virar pó, ele mistura com a água, ele manda o povo de Israel beber. Aí ele fala assim, quem é do Senhor, fica aqui do meu lado. A tribo de Levi veio e fica do lado dele. Ele manda desembaiar a espada e matar todos aqueles que haviam pecado. A Bíblia diz que naquele dia, 3.000 pessoas morreram. E quando a gente fala de morte, a gente fala de final. Todas as vezes que você não sabe esperar, porque está demorando muito, você sempre vai tomar uma decisão que provavelmente vai te matar. Todas as vezes que você tomar uma decisão precipitada, normalmente essa decisão vai te levar à morte. Salmo 40 diz, esperei com paciência no Senhor. Abra comigo, por favor, em Apocalipse, capítulo 6, versículo 16. Olha o que diz.
E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do... A Bíblia diz que Jesus intercede por nós junto ao Pai, sim ou não? Sim ou não? Então, preste atenção. Moisés começa a interceder a Deus pelo povo. Mas quando Moisés desce, Moisés quebra as tábuas e ele se ira. E é interessante nós lembrarmos que o cordeiro também, ele se ira. O mesmo cordeiro que intercede por nós, é o mesmo cordeiro que cair sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do... Cuidado para você não entrar na ira do cordeiro. Cuidado para que o cordeiro, o mesmo cordeiro que intercede por você, em algum momento na tua vida, ele não venha se irar contigo. A Bíblia chega ao ponto de dizer: horrenda coisa aquele que cair na mão do Deus vivo. Pastor, Deus não é amor? Deus é amor, mas a Bíblia diz que ele também é fogo consumidor. O mesmo cordeiro que intercede é o mesmo cordeiro que se ira. O mesmo cordeiro que nos ama é o mesmo cordeiro que abomina quando nós colocamos no nosso coração outros ídolos que não é o cordeiro. O mesmo cordeiro que se entregou no madeiro e morreu por mim, por você, e foi mudo para o matadouro, é o mesmo cordeiro que vai descer e vai acertar contas com aqueles que não entenderam o propósito do cordeiro. Isso é forte. As pessoas não gostam de falar disso, porque isso não enche igreja. Mas isso é Bíblia. Isso é Bíblia. E tudo que é Bíblia tem que ser falado. Moisés, ele como eu disse, ele representa o Senhor. Moisés estava demorando, mas Moisés havia dito que ia descer. O nosso Senhor, ele subiu até o trono do Pai. A Bíblia diz que ele foi fazer morada para mim e para você. E a Bíblia chega ao ponto de dizer, em Mateus capítulo 24, no versículo 38. Abre comigo, por favor, Mateus 24, 38 e 39. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E o 39. E não o perceberam, até que veio o quê? Até que veio o quê? E os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Moisés, quando desce, os caras estavam nus. Estava todo mundo em festa. E a igreja não tem percebido, mas a igreja tem estado em festa. A igreja está percebendo que Jesus está demorando muito. Então a igreja, às vezes, ela troca o intercessor pelos prazeres da vida. E a igreja começa a usufruir daquilo que o mundo lá fora, que os prazeres podem proporcionar. Mas o texto de Mateus 24 fala sobre a volta de Cristo. Mateus 24, depois tu lê na tua casa, diz que assim como nos dias de Noé, eles casavam-se, davam-se em casamento, bebiam, se regozijavam, usavam os prazeres da vida, até que a porta da arca se fechou. Noé fez uma arca num tempo que nunca tinha chovido. Então Noé, para aqueles camaradas, ele era um maluco. Nunca tinha caído uma gota do céu. E Noé constrói um barco. Todo mundo passa lá o maluco do barco. Olha lá o maluco do barco, o maluco do barco. Até o dia que caiu a primeira gota. Aí eles perceberam que o maluco do barco estava guardado lá dentro. E aqueles que se intitulavam não malucos é que estavam vivendo a verdadeira maluquice. Muitas vezes você vai duvidar de coisas porque os teus olhos ainda não viram, até o momento que acontecer. Depois que acontecer, não adianta chorar, que quando a porta da arca fecha, não tem segunda chance. Jesus está voltando, está muito mais perto do que eu e você imaginamos. Nós precisamos viver verdadeiramente conforme as Escrituras nos ensinam. É possível ser feliz sem se contaminar com o mundo. Ontem nós, os homens aqui, estávamos aqui. Depois que acabou o culto, todo mundo ali na porta, tomando sopa, batendo papo, conversando, rindo pra caramba, todo mundo feliz, não precisamos beber uma gota de álcool.
Não precisamos tomar cerveja, uísque, vodka. Todo mundo feliz pra caramba, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós não precisamos de coisas alheias para poder trazer alegria e felicidade para o nosso coração. Nós somos felizes porque nós temos o Senhor na nossa vida. E se nós somos felizes, temos que nos regozijar. Amém? Nós não precisamos de situações, de prazeres momentâneos para viver aquilo que o mundo acredita que nós temos que viver. O mundo tem tentado colocar no nosso coração que se você não bebe, você é careta. Se você não tem 2 mulheres, você é um quadrado. Você é um otário. O mundo tem nos ensinado que se você não dá o jeitinho do Gerson, faz um negocinho aqui, um ali para ganhar um dinheirinho a mais, para ser malandro, você está sendo colocado de lado. Mas a minha Bíblia, igual a tua, nos ensina que a nossa justiça é trapo de imundície para Deus. Que a verdadeira justiça divina é você fazer o certo independente do resultado que venha. É você praticar o que a palavra de Deus nos ensina. Que eu tenho que amar o meu irmão como eu gostaria de ser amado por ele. Que eu não posso esperar dele aquilo que eu não posso oferecer para ele. Que eu não posso viver aqui nessa terra como se eu fosse dessa terra. Mas eu tenho que viver nessa terra entendendo que eu não sou daqui. Eu sou um cidadão do reino dos céus. Nós somos peregrinos em terra alheia. É o que diz a Bíblia. Quando você vai para os Estados Unidos, por exemplo, você para entrar nos Estados Unidos, você tem um passaporte. Você não chega lá e entra de qualquer jeito. Você chega lá, você se identifica, eles colocam no sistema que você está entrando e você tem um prazo para sair. E se você não sair, eles vão deportar você daquela terra. E a Bíblia diz que nós temos um prazo de validade. Nós entramos neste lugar, temos um prazo determinado nessa terra e temos que voltar para a nossa pátria. Porque senão seremos deportados daqui. Nós vamos voltar para o nosso lugar de origem. O nosso lugar de origem não é a terra, o nosso lugar de origem é o céu. A Bíblia fala em Efésios capítulo 1, versículo 4, que o Senhor nos elegeu nele, desde antes da fundação do mundo. Antes de nós pensarmos em entrar na terra, nós já estávamos nele. A Bíblia diz que nós éramos matéria informe no ventre das nossas mães. O Senhor já nos conhecia há muito tempo. Já havia escrito linhas a nosso respeito, dizendo quem nós seríamos nessa terra. E aí você pergunta para mim, mas pastor, se o Senhor escreveu linhas, por que nós não somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos? Porque Deus é tão lindo que Ele nos deu o livre-arbítrio, o direito de ir e vir. Nós escolhemos aquilo que nós vamos fazer com a nossa vida. Hoje você decidiu estar na igreja, mas se você quiser sair daqui agora, ir para uma boate, encher a cara de cachaça e se prostituir, a decisão é tua. Deus não vai te impedir de fazer isso. Mas as consequências, eu posso garantir que não é Ele que vai levar, é você. O dinheiro que você vai gastar aí na noitada, que você vai queimar, eu já fiz muito isso. Se arrependimento matasse, estava morto aqui em cima já. Quantidade de dinheiro que eu joguei fora. Prazeres mundanos. Prazer numa noite, que quando acaba a noite, no dia seguinte, tu tem depressão. Tua vontade é morrer. Quando tá lá, é maneiraço, mas quando sai de lá, tu fala, cara, o que eu fiz ontem com a minha vida? Porque o meio em que nós vivemos vai determinar quem somos. Por isso, quando você está num ambiente de igreja, você está cercado por irmãos que realmente pensam como Cristo pensa. Esses irmãos te ajudam a viver os projetos de Deus na tua vida. Mas quando você faz desse ambiente, você vai para um outro ambiente promíscuo, você vai viver exatamente aquilo que aquele ambiente está determinando. Você está aí ou não? Por isso a Bíblia diz que nós não devemos cochear entre 2 pensamentos. Você não pode hoje ser crente, cheio da glória de Deus, e amanhã você ser um endemoniado andando dentro do inferno, adorando bezerro de ouro. Você não pode atravessar o Mar Vermelho. Você vê maná cair do céu, você está vendo, ninguém te contou, você atravessou o Mar Vermelho, você está vendo o maná cair do céu, você é alimentado pelo Senhor, você tem sede, Moisés toca na rocha, sai água da rocha. Você bebe água,
A sandália do teu pé, ela não estraga. As tuas roupas não estragam. Um sol de 50 graus, tem uma nuvem te conduzindo. De noite no deserto é frio, tem colunas de fogo te aquecendo. Você não pode acreditar que isso é por um acaso. Você não pode acreditar nisso. Mas mesmo assim você vai lá e você faz um bezerro de ouro e começa a adorar o bezerro de ouro e diz que foi o bezerro de ouro que te tirou do Egito. Pastor, esses caras são malucos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, nós também somos. Porque o mesmo Deus que fez no passado é o mesmo Deus que continua fazendo nos dias de hoje. Hoje não desce maná do céu, mas hoje a gente vê cego enxergando, a gente vê mudo falando, a gente vê paralítico andando, a gente vê Deus transformando maldição em bênção, a gente vê pessoas com câncer que nós vimos nesta casa aqui. Um menino com 20 anos de idade, uma vez entrou nessa casa, ele entrou ali, eu peguei um diagnóstico, está aqui na minha Bíblia, depois se você quiser no final do culto, você pode me cobrar. Está aqui, ó. Está aqui, ó, o INCA. Eu carrego isso aqui na minha Bíblia, o INCA. Está escrito aqui que esse menino foi acometido com câncer. Os médicos deram para ele 6 meses de vida, câncer maligno. Esse menino sentou naquela cadeira. Nós nunca tínhamos visto ele na vida. Primeira vez que ele entrou aqui. O Senhor falou comigo aqui no altar. Ora por ele. Quem estava aqui? Levanta a mão. Chamamos ele aqui, ele veio aqui na frente. Eu falei, você crê que você vai ser curado? Ele falou assim, ele ficou meio sem entender, ele falou assim, creio. Eu falei, você crê que você vai ser curado? Ele falou assim, creio. A igreja levantou, intercedeu, um mover no meio da igreja que era palpável. As pessoas que aqui estavam sabem do que eu estou falando. A glória de Deus veio com uma força tremenda. Esse menino começou a sentir o corpo dele aquecido. Começamos a clamar. Esse menino saiu daqui. Um mês depois, foi no INCA de novo, fez um exame. O médico falou assim, cara, o que você fez? Que eu não sei te explicar. Não tem mais nada no teu organismo. E eu pergunto, e porque Jesus está demorando muito, a gente vai adorar a bezerro de ouro? Porque Jesus está demorando, a gente vai fazer outra coisa? Pastor, eu estou aqui na igreja há 1 ano, mas a minha vida ainda não mudou. Deixa eu falar uma coisa para você, a tua vida só vai mudar quando você mudar. A tua vida não muda primeiro para depois você mudar. Primeiro você muda e depois a tua vida muda. Pastor, a minha vida, ela era mais ou menos. Mas quando eu entrei na igreja, depois que eu entrei na igreja, ela piorou. Não, ela não piorou não. Estava tudo apagado. Jesus só foi do lado ali numa coisa chamada interruptor. E plec, só acendeu a luz. Já estava tudo embolado. É que você não via, estava tudo no escuro. Aí ele acendeu a luz. Quando você acende a luz, aí você vê que está sujo. A Bíblia nos diz que uma mulher, ela perdeu a dracma dentro da sua casa. Ela não perdeu na rua, Silas. Ela perdeu dentro da sua casa. A Bíblia diz que ela varreu a casa toda, ela deu uma faxina. E as mulheres que aqui estão sabem do que eu estou falando. Dar uma faxina de verdade é tirar os móveis do lugar, levantar e colocar em cima de um outro lugar para poder dar a faxina e limpar por completo a casa. Tem gente que passa só um paninho, mas se você quiser dar uma faxina de verdade, tem que tirar os móveis do lugar. E para tirar os móveis do lugar, tem que limpar toda a casa, tem que limpar o coração, tem que limpar a mente, tem que limpar a boca. A Bíblia diz que de uma fonte não pode sair água doce e água amarga da mesma fonte. Ou você limpa a boca para que saia só água limpa, ou você está enganando a você próprio. Então primeiro você limpa, dá uma faxina em toda a casa. E quando você faxina a casa, sabe o que vai acontecer? Você vai achar a dracma que estava perdida. Você vai achar os valores que você perdeu na tua caminhada. E quando você resgatar esses valores e colocar eles no lugar, eu posso garantir para você que você vai fazer como essa mulher da Bíblia diz, Lucas capítulo 15. Você vai chamar os amigos, você vai dar uma festa, não é igual a festa lá de Arão não. Você vai dar uma festa e vai se regozijar com a tua vitória. Porque quando um homem, ele consegue entender a essência do Evangelho de Cristo,
Quando ele entende que o evangelho não é só vitória. O evangelho é vitória, mas também o evangelho é derrota. Mas até nos momentos de derrota, ele sabe que aquilo é momentâneo, que logo depois ele é mais do que vencedor e ele vai alcançar a vitória. O problema é que o crente só quer vencer. Na vida do crente não tem derrota. Quem te ensinou isso, te ensinou errado. Muitas vezes precisamos perder para ganhar. Você nunca é transformado quando tudo está dando certo. Você só é transformado quando tudo está dando errado. Porque quando tudo está dando errado, você para refletir e voltar ao teu passado e entender aonde que você caiu. Lembra-te de onde caíste. Você precisa lembrar aonde você caiu. Porque só consegue se levantar quem sabe aonde caiu. Deixa eu falar uma coisa para você. Se o teu pecado é mulher, deixa eu te dizer uma coisa. Arranca o Instagram do teu celular. Sai de grupinho de amigos de pelada que só bota a mulher pelada. Se a tua fraqueza, se você é viciado em droga, não passe na boca de fumo. Dá a volta, dá 10 voltas para chegar na tua casa, mas não passe na boca de fumo. A Bíblia diz que nós temos que nos desviar do mal. A Bíblia não manda você confrontar o mal. A Bíblia manda você se desviar do mal. Se desvia da aparência do mal. Se o teu problema é palavrão, tu vai andar com gente que fala palavrão? Claro que não. Tu vai andar com um homem santo, que vai pregar a palavra de Deus na tua vida, e cada vez mais você anda com um homem santo, mais santo você vai ficando. Agora não, você quer ser crente, mas tu quer andar no meio dos teus amigos que falam 10 palavras e 100 são palavrões. Sabe quando que você vai mudar? Nunca. Você quer ser fiel à tua mulher, mas você só anda com um homem que é prostituto. Sabe quanto vai ser fiel? Nunca. Você está acreditando que Jesus vai vir com uma varinha de condão e vai assim, chegou a tua vez agora. Tim, aí você mudou. Quem te contou essa história é mentiroso. Isso não é evangelho. A Bíblia diz que o evangelho de Cristo é negar a própria carne. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. É o primeiro mandamento. Tome a sua cruz. Tomar a sua cruz é carregar peso e me siga. Tu acha que as vontades também não vêm da vida do pastor? Tu acha sim ou não? Ah, o pastor é um cara legal, o pastor não tem vontade de nada. Tu acha? Claro que tem na minha vida igual a tua. E se eu não vigiar, por isso que a Bíblia diz, a Bíblia não manda você orar primeiro e depois vigiar. A Bíblia fala assim, vigia e ora. Vigia primeiro e depois você ora. Porque quem não vigia não consegue orar. Você está aí? Moisés, ele entendeu que ele precisava fazer alguma coisa. Ele toma uma atitude e fala assim, aqueles que são de Deus, vêm aqui para o meu lado. E eu acredito que tenha sido do lado direito. Ele fala assim, vem para o meu lado. Desembainha a espada aí. Agora mata todo mundo que tem que ser morto. Porque para acabar com o mal na tua vida, é só eliminando ele por completo. Aonde tem resquício do mal, sempre vai voltar a maldade. Se tem alguma coisa ainda na tua vida, deixa eu te pedir o nome de Jesus. Eu não sei com quem o Senhor está falando. Mas se ainda tem alguma coisa de mal na tua vida, acaba por completo. Um homem de Deus, ele não deve ter bebida alcoólica dentro da sua casa. Aquilo é um altar, se você quer saber. Se a bebida não serve para você, não dá para alguém não. Abre ela, joga na torneira. Pastor, mas custou caro, pode ter custado 100 mil reais. Se não serve para você, não serve para outro. Joga fora. Agora vem domingo para a igreja, glória a Deus e aleluia. Aí tu entra na casa, tem um altar de Satanás lá, cheio de bebida. E aí depois não entende porque a vida não anda. Eu estou te dizendo porque a vida não anda. Não vai andar. Não vai andar. Você não pode cochear entre dois pensamentos. Você não pode adorar a Deus e você não pode adorar o diabo. Ou você é posicionado em Deus. Pastor, você não está sendo radical? Talvez até eu esteja sendo radical, mas é o que a Bíblia manda a gente ser. Deus não mandou Moisés descer e falar assim, Moisés, olha só, acaba com o bezerro, queima ele todinho, derrete tudo, e guarda o ouro para você e continua lá vivendo do jeito que está. Não, dá um jeito lá naquela turma lá, Moisés. Porque
Deus fala assim, o teu povo, Moisés, não é meu não, é o teu povo, porque eu entreguei a liderança nas tuas mãos. E se Arão é um frouxo, arranca Arão de lá e coloca Josué. Pergunto para você nunca se perguntou? Por que Arão cedeu? Não foi Arão que ajudou Moisés? Por que ele cedeu? Líder, aprenda uma coisa. Todas as pessoas que andam do teu lado precisam ter o teu coração e as tuas decisões. Todas as pessoas que caminham contigo precisam pensar exatamente como você pensa. Não fazer como você faz, mas pensar como você pensa. A Bíblia nos ensina que Amós capítulo 3, versículo 3, que casa dividida não subsiste. O que ele está dizendo é o seguinte, poderão dois andar juntos se não houver acordo? Amós capítulo 3, versículo 3, não tem acordo, não anda junto. Como é que você pode querer adorar a Deus? Você vê na igreja pessoas solteiras, estão orando e estão buscando no Senhor um homem de Deus. E os homens estão buscando uma mulher de Deus. Aí conhece uma pessoa lá fora que é exatamente tudo o que você deseja, mas não compartilha da mesma fé que você. Sabe o que a Bíblia diz? Luz e trevas não combinam. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Não dá liga. Ah, pastor, será que ela pode se converter? Pode. Quando ela se converter, você namora com ela. Pastor, você não está sendo radical? Não, eu não. Talvez aqui o autor esteja. Talvez o cara daqui possa até estar sendo, mas é ele que está falando, não sou eu. Mas aí você ouve no culto sempre isso. Mas você não quer ouvir, você ouve várias coisas. Mas isso você não quer ouvir, porque isso você tem certeza do que você quer. Aí você casa. Aí depois que você casa, você tem um problemaço dentro da tua casa para resolver. Aí tu quer marcar o gabinete para o pastor te dizer o que você tem que fazer. Eu não sou a solução da sua vida. Eu sou um facilitador daquilo que eu posso te ajudar. É muito lindo porque nós não somos marionetes na mão do Senhor. Ele nos plantou numa terra. Deuteronômio capítulo 28, ele falou assim, olha, eis que ponho a bênção e a maldição. Deuteronômio 30:15, perdoa. Eis que ponho diante de vós a bênção e a vida, a maldição e a morte. E ele fala assim, escolha, de preferência, a bênção e a vida. Mas a escolha é tua. O povo decidiu descer o monte. Ou melhor, o povo decidiu, quando Moisés subiu o monte, o povo decidiu adorar ao bezerro de ouro. Porque Moisés estava demorando muito. Vamos ser sinceros. Jesus está demorando, sim ou não? Claro. Aos nossos olhos, está. Mas a gente precisa entender uma coisa que a Bíblia nos ensina. Não é no nosso tempo. É no tempo de Deus. As coisas só são demoradas quando a gente programa no nosso tempo. Eu amo futebol. Quando eu estou assistindo futebol e o meu time está ganhando e o outro time está pressionando, parece que o jogo não termina. Eu fico doido para o jogo acabar logo, para o meu time ganhar. Então parece que está demorando muito. Mas não é no meu tempo. É no tempo do árbitro. As coisas não são do jeito que eu e você gostaríamos que fosse. As coisas são do jeito que Ele determinou que seria. Deus nos plantou numa terra, não para nós colhermos os frutos da terra, mas Deus nos plantou numa terra para que a terra colhesse dos nossos frutos. Não, quando Deus bota Adão no Éden, a Bíblia diz que Adão não plantava nada. A terra brotava, pastor Reinaldo, e ele comia das coisas da terra sem esforço nenhum. Mas veio o pecado sobre a terra, e a Bíblia diz que Deus disse que o homem agora comeria do quê? Do suor do seu rosto. Então agora
o homem vai plantar para colher. Então você só vai colher aquilo que você, fala alto, aquilo que você plantar. E se você está colhendo coisas ruins, é duro o que eu vou te falar, mas provavelmente foi você que plantou o que você está colhendo. A Bíblia chega ao ponto de dizer o seguinte: semeie em todo o tempo, tempo e fora de tempo, porque você não sabe qual é a semente que vai germinar. Por isso, esqueça o teu passado, porque o teu passado você não consegue mudar, mas você consegue mudar o teu presente e principalmente o teu futuro. Aquilo que você fizer nos dias de hoje não será uma colheita naquilo que passou, mas os dias de hoje que você semear será uma colheita no dia de amanhã. Então, se você quer um amanhã melhor do que o que você vive hoje, aprenda a viver hoje, entendendo que o amanhã é fruto do hoje. Pastor, morreram 3.000 pessoas. 3.000. Deus castigou o povo. Não. O povo semeou. O povo pediu para ser morto. Porque o povo tinha um Deus que conduzia ele para tudo que é lado e dava tudo para ele. E agora esse mesmo povo decidiu abandonar esse Deus e adorar um bezerro de ouro. E um bezerro não é um bezerro qualquer, é um bezerro que era lá do Egito. Não adianta você abandonar o mundo, vir para a igreja, mas a mente ficar presa lá no mundo. A palavra de Deus chega ao ponto de dizer que nós temos que ter a mente de Cristo. Isaías capítulo 60, se não me falha a memória, versículo 20. Perdoa, Lamentações 3:21. Obrigado, Espírito Santo. Lamentações 3:21. Trazer à memória somente aquilo que nos traz? Trazer à memória somente aquilo que nos traz? O que você vai fazer de errado te traz esperança? Não. Então não faça. O que você vai fazer certo te traz esperança? Traz. Então faça. Mesmo que aos olhos humanos pareça ser loucura, mas a Bíblia diz que o evangelho para muitos é loucura. A Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas para confundir os sábios. Deus usa os fracos para enganar os fortes. Deus usa situações para transformar aquilo que precisa ser transformado. João capítulo 21, e aqui eu encerro. Os discípulos, Jesus morre, ressuscita, aparece para eles. Pedro resolve voltar a fazer aquilo que ele fazia antes, que era pescar. Em outras palavras, Pedro está dizendo assim: você fala uma coisa, foi muito legal enquanto andamos com Jesus, mas agora ele morreu, agora acabou. Eu não sei vocês, mas eu vou voltar a fazer o que eu fazia. É o que está escrito em João capítulo 21. Aí a Bíblia diz que os discípulos, porque Pedro ele era um líder. Aí os discípulos assim: nós vamos contigo. Eles vão pescar, lá no Mar da Galileia, onde nós vamos agora dia 18. Aí quando eles estão pescando lá, você conhece a história, Jesus aparece na praia. Pegaram alguma coisa aí? Não. Pegaram alguma coisa aí? Não. Joga a rede mais para a direita. Quem é esse cara? Não custa nada, vamos jogar. Jogaram a rede. Uma quantidade enorme de peixe. João fala assim: cara, aquele é o mestre. Porque quando a gente seguiu ele lá na praia, ele fez a mesma coisa conosco. Porque Deus sempre vai trazer à tua memória aquilo que te traz esperança. Pedro pula na água, vem nadando, chega igual um maluco na praia. Já falei isso aqui várias vezes. Quando ele chega lá, Jesus está com peixe na brasa esperando eles. Eles começam a bater um papo. Jesus fala assim: Pedro, tu me amas mais do que estes? Aí ele fala assim: eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus fala a segunda vez: Pedro, tu me amas? A ele: tu sabes que eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas.
Aí a Bíblia diz que a terceira vez Jesus abriu assim: Pedro, tu me amas? Aí Pedro fica triste. E ele fala assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, se tu me ama, faz aquilo que é importante para mim. Apacenta as minhas ovelhas. Eu estava preparando essa mensagem, o Espírito de Deus lá em cima falava comigo. Davi é um homem segundo o coração de Deus, sim ou não? Quando você lê a história de Saul, primeiro rei de Israel, você lê a história de Davi, Davi pecou mais que Saul. Mas a Bíblia diz que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Você vai estudar um pouco mais a história de Davi. Davi apacentava a ovelha que era do seu pai. Jesus apacentava as ovelhas que eram do seu pai. Jesus fala assim: Pedro, tu me amas de verdade? Então não faça aquilo que é bom para você. Faça aquilo que é bom para o meu pai. Porque se você fizer o que é bom para o meu pai que está nos céus vai fazer o que é bom para você. Você está aí? Quer ser feliz? Quer ser pleno no Senhor? Pare de correr atrás dos teus sonhos, dos teus desejos. Faça aquilo que é importante para o Pai. Se Deus te plantou em uma empresa, represente nesta empresa quem é o teu Pai e não quem é você. Pare de se preocupar de mostrar a tua imagem, quem você é, e procure mostrar a imagem do teu Pai. Como eu falei para vocês, eu amo futebol. Lembram do Kaká? Quem lembra do Kaká? Levanta a mão aí. Kaká era um bom jogador. Jogava muito, mas o Kaká nunca foi um fenômeno. Mas o Kaká foi eleito o melhor do mundo. Porque o Kaká naquela época, tudo que ele fazia, ele dava honra ao seu pai. E quando você pega a honra e dá para aquele que merece a honra, aquele que recebe a honra, devolve para aquele que deu a honra. Deus honrou aquele menino de uma tal forma. Ele jogou nos melhores times. Foi eleito o melhor do mundo. Era um excelente jogador, mas não a ponto de ser o melhor do mundo. O que eu quero te mostrar é que quando a palavra de Deus diz que o primeiro mandamento do Senhor é amar o Senhor vosso Deus acima de todas as coisas. E o segundo é amar o teu próximo a ti mesmo. Se você fizer o primeiro mandamento se cumprir na sua vida, eu posso garantir para você que os demais vão entrar tudo na sua linha. Por isso, quando o povo estava adorando o bezerro de ouro, o povo havia quebrado o primeiro mandamento. Moisés estava lá em cima recebendo os mandamentos. E o que Deus está vendo é o seguinte: cara, eu estou acabando de te dar os mandamentos, os caras já quebraram o primeiro. Eu estou acabando de te dar aqui tudo que tem que ser feito, mas os caras já quebraram o primeiro. Então, Moisés, esse povo não é meu, cara, esse povo é teu, porque é você que está cuidando dele. O povo é o reflexo de um líder. Por isso eu tenho dito nesta casa de oração, em nome de Jesus, eu não estou preocupado com uma igreja grande de gente, cheia de gente vazia. Eu peço ao Senhor que todos nós venhamos ser cheios do Espírito Santo. Aqui não é lugar para ficar falando de prosperidade. Eu acredito firmemente que um homem de Deus, uma mulher de Deus, que é cheio do Espírito Santo, ele tem que viver na prosperidade. E prosperidade não é ter muito. Prosperidade é não ter ausência de nada. Isso é prosperidade. Se você for cheio de Deus, por mais que falte alguma coisa, é momentâneo. O Senhor vai preencher o vazio do teu coração e vai trazer plenitude para a tua vida. Creia nessa palavra, em nome de Jesus. Você só precisa de uma coisa. Pastor, eu preciso de dinheiro. Não, tu não precisa de dinheiro não. Tu só precisa de Jesus. Porque se Jesus for o teu Salvador, o único e suficiente Salvador da tua vida, todas as demais coisas vão começar a acontecer na tua vida. Momento difícil, todo mundo passa. Todo mundo passa.
Nosso querido pastor Bira, há poucos dias, Deus deu um livramento para ele, passou por um AVC. E hoje está aqui de pé. Todo mundo tem momentos difíceis na vida. Nossa querida pastora Rosa teve 4 AVCs e hoje ela tem dificuldade de andar por causa de sequelas que ficou no seu organismo. Minha sogra já teve alguns também e para a glória de Deus não tem nenhum tipo de sequela. Todo mundo tem momentos difíceis na vida. Mas os momentos difíceis não podem nos definir. O que vai nos definir é quem é o Senhor para nós. A nossa esperança é Cristo Jesus. A Bíblia diz que Cristo é em nós, a esperança da glória. Glorifica o Senhor. Fica de pé, por favor. Eu vou orar para que o Senhor possa nos despedir nessa noite. Mas eu peço do fundo do meu coração que você ame a Deus como tudo na tua vida. A única coisa que eu tenho falado para o Senhor nesses dias é: Senhor, me ajuda, por favor, a fazer o teu povo te amar. O meu desejo não é te ensinar a ser rico. O meu desejo não é te ensinar a ser uma pessoa que vai fazer coisas muito grandes. Não, não. O meu desejo, Deus sabe, a única coisa que eu tenho no meu coração é fazer você se apaixonar por Jesus. Jesus seja a coisa mais importante na tua vida. Porque se Jesus for a coisa mais importante na tua vida, tudo que você deseja no tempo determinado, Ele vai trazer. Eu peço ao Senhor que coloque essa graça na minha vida, de te ensinar a ser apaixonado por Jesus, e ser enlouquecido por Jesus. Você ter vontade de fazer coisas erradas, porque isso é normal, mas que você pense 2 vezes antes de fazer. Que você vai assim: eu não vou fazer, não porque eu não quero, mas porque Ele não merece. Eu hoje não faço coisa errada, não é porque eu não quero. Muitas vezes eu quero, mas eu não faço coisa errada porque Ele não merece que eu faça. O meu amor por Ele é tão grande, mas tão grande, que Ele não merece que eu faça isso. Por isso a Bíblia diz que 1 Coríntios capítulo 13, sobraram 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles todos é o amor. Porque o amor, ele transforma qualquer situação. Se alguém chegar para mim hoje e falar assim: você hoje se joga debaixo de um ônibus por causa de uma pessoa? Eu não sei, provavelmente não. Mas ele, pelo teu filho, cadê o carro? Qual é o carro que tem que se jogar? Porque o amor é algo tão forte entre nós, que eu não penso 2 vezes para tomar uma decisão dessa. É esse amor, ou melhor, maior do que esse amor que nós temos que ter pelo Senhor. É esse amor que vai mudar a nossa história de vida. Deus não está buscando pessoas eloquentes. Deus não está buscando pessoas prósperas. Deus não busca pessoas que falam outras línguas. Não, não. Deus está buscando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, não em mentira. Feche seus olhos, por favor. Pai, te agradecemos por esta noite. Pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração. Traga revelações e segredos que muitas vezes nós não entendemos. Derrama sobre nós uma porção do Teu Espírito e nos ajuda a andar neste lugar que a palavra de Deus diz que é uma porta estreita. É um caminho estreito, é um caminho muito apertado, mas que nos leva à salvação. Larga é a porta que nos leva à perdição, diz a Tua palavra. Nos afasta deste lugar, Senhor. Firma os nossos pés em Ti. Ilumina os nossos olhos. A Tua palavra diz que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Que a Tua palavra venha iluminar o nosso caminho e nos direcionar a viver aquilo que o Senhor tem para nós. Leva-nos para os nossos lares, debaixo da Tua proteção e da Tua graça. Que o Teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. Que as doces consolações do Teu Espírito se façam cada vez mais presentes na nossa vida.
nos dê o melhor feriado, o melhor final de semana. Esteja conosco em todos os momentos da nossa vida. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Vá em paz, vá feliz, que Deus te abençoe.